Recentemente a gente fez uma aula falando sobre o verbo ir, que significa dizer. Ele é usado justamente para expressar as falas de alguém. Por exemplo, ele disse que, ou então eu disse que, e assim por diante. E a gente pode seguir esse mesmo modelo de aula na aula de hoje. A gente vai estudar um outro verbo que é usado de uma forma muito semelhante. E o verbo é omo, que significa pensar, achar, sentir. A tradução vai depender do contexto, mas são essas palavras, é essa ideia que ele traz. Com esse verbo, a gente pode expressar ideias e frases do tipo eu acho que alguma coisa, ou então ele pensa que eu estou enganado, eu acho que amanhã vai chover e coisas do tipo. A gente vai começar conhecendo as conjugações desse verbo, ok? O verbo é omo. Nós temos a forma de dicionário dele, que é justamente omo. E aí temos a forma massa. A forma massa é usada para deixar a frase mais formal, né? Fica omoimasu. Omoimasu. Depois temos a forma massa sem o massa, que é o radical. Ele vai usar em algumas estruturas, que fica omoi. Inclusive, essa palavra por si só, omoi, ela é usada no sentido de sentimento, pensamento, ok? Temos também a forma te, né, que é usada em várias estruturas, vários padrões do japonês, que fica omote. Ou seja, quando o verbo termina em u, a gente coloca um tsu pequeno antes do t. Então fica omote, ok? Inclusive, a melhor forma de você aprender conjugação de verbo é verbo a verbo. Isso é muito melhor do que por regras. Claro, vale a pena você dar uma olhada nas regras, mas na hora que a gente está falando, pensa que em português mesmo a gente não conjuga verbo pensando. A gente simplesmente está internalizado na gente. E para ficar internalizado em você, a conjugação dos verbos em japonês é palavra por palavra, frase por frase e contato com a língua. Então, na forma te fica omote. Aí depois temos a forma ta, que é também a forma conclusiva, ele fica no passado quando está nessa forma, e tem algumas estruturas que usa ela, que é omota, ok? A forma te e a forma ta dos verbos é sempre igual, só troca o te pelo ta. E a gente pode considerar também duas partículas principais para usar com esse verbo. Nós temos a partícula ga, que indica quem que está pensando, e a partícula to, que indica o que ele está pensando, ok? E aí você pode ver essas partículas na prática na seguinte frase que eu vou apresentar para você agora. Presta atenção. Boku ga sore wa uwasa da to omoimasu. Eu acho que isso é boato. Então temos no final o verbo, aí temos a partícula to, indicando que o que eu estou sentindo é sore wa uwasa da, que essa frase significa isso é boato, ok? Então, boku ga, eu que estou sentindo, sore wa uwasa da. Essa é a frase que representa o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo, o que eu estou achando. E aí no final, to omou. É como se tivesse uma aspas entre essa frase que está após o to, ok? É como se eu estivesse cotando, é como se eu estivesse separando isso. E você vai ver isso sendo usado em várias outras frases de exemplo. Vamos para a primeira frase. Jishin ga okoru to omotte imasen deshita. Não pensava que fosse acontecer um terremoto. Jishin significa terremoto. Okoru significa ocorrer, acontecer. Jishin ga okoru, ocorrer um terremoto. To omotte imasen deshita. Eu não achava. Nesse caso, o verbo ele está com a estrutura te iru, né? No sentido de eu estou pensando, mas aí ele está também no passado e na negativa. Omotte imasen deshita. Eu não estava pensando, eu não achava, ok? O que eu não achava? Que um terremoto iria acontecer. Próxima frase. Anotoki shinu ka to omotta. Naquele momento, pensei que fosse morrer. Começamos com anotoki, que significa naquele momento, naquele tempo, naquele instante. Shinu ka. Shinu significa morrer. E esse ka no final ele dá a ideia de dúvida. Ou seja, eu vou morrer ou não vou morrer? Shinu ka? Será que eu vou morrer? To omotta, né? Pensei que. Então, ó, shinu ka to omotta. Pensei que fosse morrer. Não tenho certeza se eu vou morrer. Por isso que tem esse ka. Agora uma observação, um parênteses, né? Nessas frases, a gente teve duas formas diferentes do uso do verbo no passado. A gente viu omotta, ou então omoimashita. Isso aí se refere mais a um pensamento pontual, que aconteceu naquele momento. Agora, se ele estiver na estrutura te iru, que é você colocar o verbo na forma te, omote,
e colocar o iru, só que aí no passado, né, que foi o que apareceu, omoteita, ou então omoteimashita, ou então omoteimasen deshita, do jeito que apareceu. Isso tende a passar a ideia de um pensamento que aconteceu por um tempo, que ficou na cabeça da pessoa. Então, naquele exemplo da morte, né, ele pensou por um instante que ele ia morrer. Agora, no caso do terremoto, o pensamento ficou por um tempo, né? Ele estava pensando, o pensamento estava ocorrendo de que não iria ter um terremoto. Isso é uma diferença de nuance que é muito sutil, mas que se torna cada vez mais natural para você à medida que você tem mais contato com a língua japonesa e vê mais frases de exemplo, igual a gente vai fazer agora. Vamos lá, mais uma frase. Jitensha de 1 jikan ga kakaru to omou. Eu acho que de bicicleta leva-se 1 hora. Então temos jitensha de, ou seja, de bicicleta. 1 jikan, o período de 1 hora, né? 1 jikan, período de 1 hora. Kakaru, demora, dura, né? Quando eu falo jikan ga kakaru, estou falando o tempo passa. Se eu falar 1 jikan ga kakaru, estou falando 1 hora passa. To omou, eu acho que. Então, eu acho que leva-se 1 hora de bicicleta. Próxima frase. Boku mo sou da to omoimasu. Eu também acho isso. Começamos com boku mo, eu também. Boku significa eu, a partícula mo da ideia de também. Soda significa é isso. Ó, soda é isso. To omoimasu, penso que, acho que. Ou seja, eu também acho isso. Eu também acho que é isso. Ok? Próxima frase. Achira wa Yamada-san da to omoimasu. Acho que aquele é o senhor Yamada. Achira é uma forma diferente, um pouquinho mais formal de se referir a alguém, né? Achira wa, falando sobre ele, né? Falando sobre aquele. Yamada-san é o senhor Yamada. Da é o senhor Yamada. Yamada-san da, ok? To omoimasu. Acho que. Então percebe que a frase ela funciona sem o to omoimasu. Achira wa Yamada-san da. Aquele é o senhor Yamada. To omoimasu. Penso que, acho que. Esse to omoimasu no final pega praticamente qualquer frase e transforma ela num pensamento. Mais uma frase. Sore wa doko da to omoimasu ka? Você acha que isso é venenoso? Temos sore wa, isso, né? Se referindo a isso. Doku significa venenoso ou veneno. Da significa é. Então, mais uma vez, a frase funciona sozinha. Sore wa doku da? Isso é veneno. To omoimasu. Acho que. Só que no caso ele está fazendo uma pergunta, né? To omoimasu ka? Você acha que? Né? Então, você pode usar esse verbo em tom de pergunta. Coloca o ka no final. Omoimasu ka? Para perguntar se alguém está achando isso, se alguém está pensando isso. Mario-san wa Brasil ni kuru to omou. Eu acho que o Mário virá para o Brasil. Mario-san, né? O senhor Mário. Partícula wa, estou falando sobre ele. Brasil ni kuru, vir ao Brasil. To omou, acho que. Então, mais uma vez, a frase funciona sozinho, né? Mario-san wa Brasil ni kuru. O senhor Mário vem ao Brasil. To omou, acho que. Ok? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tem bastante frase de exemplo aí. Você não aprende só sobre o verbo, você aprende palavras novas nas frases de exemplo, você vê algumas estruturas sendo de fato utilizadas. A gente pega apenas um verbo, ensina para você um padrão, mas disso tem várias outras coisas para a gente aprender. Deixa nos comentários as dúvidas que você tiver, clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito. Aqui na descrição tem vários links, tem o nosso livro totalmente gratuito, tem o nosso blog, tem a versão em artigo dessa aula para você poder acompanhar todas as frases, ok? Tem vários links interessantes aí para você. Vejo você na próxima aula. Tchau!